vocês? Meu nome é Amanda. Vou falar um pouco para vocês sobre nanotecnologia. Sou formada em licenciatura plena em biologia e estou cursando o mestrado de morfotecnologia na Universidade Federal de Pernambuco. Tenho trabalhado com nanopartículas no desenvolvimento de um novo fármaco e hoje a gente vai falar um pouco sobre a nanotecnologia nas escolas, que é um assunto que tem uma grande importância para a nossa sociedade hoje. Então, as crianças, os estudantes terem esse contato com a nanotecnologia desde cedo é muito importante para eles, porque quando eles chegam na universidade, eles já chegam com uma bagagem importante aí sobre esse assunto, né? Sem contar que a nanotecnologia ela está envolvida no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na natureza, na medicina. A nanotecnologia está em diversos materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia. Muitas vezes aquele álcool em gel que a gente utiliza, que ele tem uma coloraçãozinha, que tem umas pontinhas dentro, rosa, umas pontinhas azuis, ali é nanotecnologia. Então veja, coisas simples do nosso dia a dia, onde a gente encontra a nanotecnologia, mas às vezes a gente não sabe, por não conhecer muito bem o assunto, né? Mas hoje a gente vai adentrar um pouco nesse mundo e saber a importância de trazer isso para a escola, de como trazer também isso para a escola, para os nossos alunos. E aí, o tema da nossa palestra é Introdução à Nanotecnologia no Ensino Fundamental, explorando o infinito do muito pequeno. E aí, qual a importância, né, Amanda, desse tema para a gente? Então, é, a nanotecnologia é importante, como eu falei, porque ela está no nosso cotidiano. Então, trazer isso para a sala de aula inspira os nossos alunos a curiosidade, cultiva o interesse pela ciência e também pelo pensamento crítico desses alunos, para que eles possam ser preparados aí para o futuro, né? A gente sabe que da sala de aula saem cientistas, saem engenheiros, saem médicos e todas essas profissões elas estão atreladas à nanotecnologia, porque a gente encontra a nanotecnologia em todos esses âmbitos. Então, estudar a nanotecnologia, né, é fundamental, é crucial para preparar os alunos para desafios e também oportunidades futuras que eles vão ter. E aí a gente tem aqui quais são os objetivos, né, dessa nossa palestra. Compreender o que é a nanotecnologia, explorar as aplicações da nanotecnologia, demonstrar como ela já está presente no nosso cotidiano e inspirar o interesse pela ciência, né? Então, esses são os objetivos da nossa palestra hoje. Mas o que é a nanotecnologia? Né? A gente fala nanotecnologia, nanopartículas, nanoencapsulação, mas o que é a nanotecnologia? A nanotecnologia ela é uma área da ciência que vai ser dedicada a manipular a matéria numa escala nanométrica, ou seja, em um nível molecular ou em nível atômico. E essa escala nanométrica é uma escala muito pequena. A gente tem materiais em escala nanométricas até o tamanho 1000. Quando a gente chega na escala nanométrica, que a gente observa que aquele material está em 1000, ele ainda consegue ser um material nanométrico. Quando ele passa de 1000, ele já se torna um material micrométrico, né? Essa escala nanométrica ela é bastante pequena e ela vai representar uma dimensão que é 1000 vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Se a gente pega o fio do nosso cabelo e a gente observa que a espessura dele é muito fininha, porque a gente vê que o fio do nosso cabelo, ele tem uma espessura muito fininha. Se esse cabelo já tem essa espessura tão fininha, então imagina aí o tamanho do material nanométrico, já que ele é 1000 vezes menor do que a espessura do nosso cabelo. Então, os materiais nanométricos são materiais extremamente pequenos, certo? E aí a gente tem a nanoescala, né? Entendendo a nanoescala. A nanoescala, como eu falei, ela é uma escala que mostra para você os materiais nanométricos, o tamanho daqueles nanomateriais. Um nanômetro ele vai ser igualado aí a 1 bilionésimo de metro, é muito pequenininho. E eu trouxe para vocês como exemplo de um material nanométrico aqui, o DNA. O DNA ele tem 2 nanômetros, ou seja, ele é extremamente pequeno. Então, vocês imaginem o DNA comparado ao fio do nosso cabelo. Se a largura de 2 nanômetros é cerca de 100 mil vezes menor que a largura de um fio de cabelo humano, então vocês imaginem a incrível capacidade que a molécula de DNA ela tem de se compactar dentro das nossas células, né?
E aí aqui a gente tem os materiais que estão em escala nanométrica, materiais nanométricos. Esses são só alguns exemplos. Existem outros tipos de materiais que estão em escalas nanométricas, certo? Mas eu trouxe esses como exemplo para que vocês possam visualizar. A gente tem os vírus, que são materiais extremamente pequenos. A gente tem as nanopartículas, que elas encapsulam medicamentos e encapsulam ingredientes de cremes, de loções, enfim. Temos também as proteínas, que também vão ser materiais nanométricos, compostos nanométricos, e existem muitos outros, né? Mas aí esses aqui são alguns que eu trouxe para que vocês pudessem visualizar quais são esses tipos de materiais nanométricos. E aqui tem a escala nanométrica, como eu já citei. A escala nanométrica, ela mostra para a gente, ela traz para a gente o tamanho desses nanomateriais, para que a gente possa compará-los em relação ao tamanho dos demais, né? E aí a gente tem aqui, ó, as gotículas de água em 10 nanômetros, o DNA, a gente tem os nanotubos de carbono, que também são extremamente pequenos. A gente tem as proteínas, temos os vírus e temos as nanopartículas. Se essas nanopartículas estivessem após 1000 nanômetros, elas não seriam mais consideradas nano, elas seriam consideradas macro, certo? Então, as nanopartículas até 999, elas são consideradas nano. A partir disso, elas já vão ser, até 1000 são consideradas nano. A partir disso, são consideradas macro, certo? Então, temos aí a bactéria como materiais macro, né? E aí eles vão dando outros exemplos, as células sanguíneas, os fios de cabelo, as formigas, todos esses outros são materiais que não são nanométricos, são materiais macrométricos, certo? E aqui a gente fala um pouco sobre a história da nanotecnologia, né? De como que esse termo surgiu e de como que chegou para a sociedade em si. Esse termo ele foi introduzido na nossa sociedade a partir de Richard Feynman. Ele era um físico muito influente lá no século XX. E durante uma palestra que ele deu, ele falou sobre esse conceito de nanotecnologia. E aí, nessa palestra, foi discutido ali a possibilidade de manipular átomos e moléculas para criar dispositivos em escala nanométricas. E aí Feynman, ele inspirou outros pesquisadores a estudarem mais sobre sobre esses materiais em escalas nanométricas. Então, veja, se Feynman falou sobre um conceito e isso fez com que outras pessoas se sentissem inspiradas a pesquisar mais sobre isso, a adentrar nesse mundo, imagina os alunos em sala de aula, né? Se a gente leva esse assunto para eles, esse conteúdo para eles, e inspira eles a se adentrarem mais nesse mundo. Então, falar sobre a nanotecnologia na sala de aula é trazer essas inspirações para os alunos, né? E aí esse termo de nanotecnologia ele só foi cunhado mesmo lá em 1974 por um professor de uma universidade lá de Tóquio, que foi quando ele realmente cunhou esse termo, mas só ganhou popularidade lá em 1980. E a nanotecnologia ela vem cada vez mais crescendo, né? É um campo muito amplo, com várias aplicações na medicina, na engenharia, na parte elétrica também. A gente tem a nanotecnologia em muitos espaços do nosso dia a dia. Até na própria natureza a gente tem nanotecnologia, que se chama nanotecnologia natural, e a gente vai ver isso um pouco mais à frente. E aqui a gente tem a criação de novos materiais e dispositivos, no caso se utilizando de nanotecnologia. E aqui a gente tem os materiais nanoestruturados. Esses nanomateriais eles possuem materiais em escalas nanométricas, como os nanotubos de carbono, que são extremamente pequenos, são materiais muito pequenos. A gente não consegue visualizar os materiais nanoestruturados a olho nu. É necessário que a gente utilize microscópios eletrônicos para auxiliar na visualização desses materiais, certo? De tão pequenininho que eles são. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de como seriam esses materiais nanoestruturados de nanotubos de carbono, as nanopartículas que auxiliam aí muito na área da medicina, na questão dos cosméticos. A nanopartícula ela é muito utilizada nessas áreas. Outros tipos, né, de nanomateriais são os dispositivos nanoeletrônicos. Esses dispositivos eles estão muito presentes nos nossos notebooks, nos computadores, nos nossos celulares.
como memórias e como processadores, né? A gente tem também os nanochips, que a gente antigamente utilizava muito chip normal, aqueles chips grandes, né? Que se usava nos nossos aparelhos telefônicos. Mas aí, com o avanço das tecnologias, com o avanço do tempo, os chips eles foram diminuindo de tamanho e a gente começou a usar os nanochips. Então, ali também tem nanotecnologia incluída ali naqueles nanochips. Outros tipos de materiais, outros tipos de locais que a gente pode encontrar a nanotecnologia são em aplicações práticas e avanços futuros, como na área da medicina. A gente utiliza muito a nanotecnologia na área de fabricação de. Aqui a gente vai falar disso um pouco mais à frente, mas fabricando robôs para que haja uma precisão maior no campo de cirurgia, na entrega de medicamentos, fazendo com que os medicamentos nanoparticulados eles possam ter um sistema de entrega melhor. Na área da energia, essas placas solares elas possuem nanotecnologia. E também a nanotecnologia natural, né, que a gente vai ver mais à frente, que na natureza existe nanotecnologia, que ela já está ali, a gente não visualiza, não sabe. Por quê? Porque a gente não conhece muito sobre. Mas a nanotecnologia está presente na natureza. E aí eu trouxe um exemplo natural de nanotecnologia que envolve a flor de lótus. Essa flor de lótus, ela tem uma superfície autolimpante. E essa superfície da flor de lótus é como se tivesse uma cera, como se tivesse não, né? Ela realmente tem uma cera, ela é composta por minúsculas protuberâncias de cera. E essas estruturas, elas vão criar uma superfície extremamente hidrofóbica, né? Ou seja, que vai repelir a água. Quando essas gotas de água caem ali naquelas folhas, elas não se espalham. Em vez disso, elas vão formar esferas que vão rolar sobre a superfície, coletando ali poeira e sujeira enquanto elas se movimentam. Então, vejam que coisa interessante, né? A flor de lótus, ela tá ali na natureza, ela tá ali no seu cantinho, mas aí veja que coisa tão interessante. Ela tem uma superfície autolimpante e a nanotecnologia está ali presente nisso. Então, esse processo de manter essas folhas limpas, sem ter a necessidade de qualquer detergente ou de qualquer produto químico, ela sozinha faz isso. E aí, Amanda, mas o que é que isso tem a ver com a nossa sociedade ou com o nosso cotidiano? Essa superfície autolimpante acabou inspirando os cientistas a criarem uma superfície de revestimento, autolimpante também de revestimento e materiais autolimpantes para janelas, para produtos têxteis e até mesmo para construção de edifício. Então, essas superfícies artificiais, elas imitam a nanoestrutura da folha de lótus. Então, para repelir a água e a sujeira de maneira semelhante. Então, vejam, algo da natureza, algo que está ali no nosso dia a dia, que eu digo, tipo, naturalmente, né? No nosso cotidiano, acaba inspirando os cientistas a trazerem aquilo para a nossa sociedade, para que possa ajudar a melhorar o nosso dia a dia mesmo, né? Isso, então vejam que coisa tão massa, tão legal é a nanotecnologia. Um outro exemplo de aplicação da nanotecnologia é na área da medicina, né? Como eu falei sobre os nanorobôs, isso é algo que está assim em discussão ainda, está sendo pesquisado, está sendo estudado, fazem-se muitos testes, porque não é simplesmente chegar, pegar um robô e colocar ali para atuar. Não, existe todo um protocolo por trás, todo um tempo, tudo requer muito estudo. Então, os nanorobôs, eles sendo utilizados aí no tratamento de câncer. E quais são as vantagens, né, de ter esses nanorobôs aí atuando na medicina? A precisão deles, ao focar apenas nas células cancerosas, porque quando a gente faz um tratamento, a pessoa que está doente, ela faz um tratamento de câncer, o que é que acontece? Na quimioterapia, a quimioterapia ela vai ali tratar as células afetadas pela doença, ou seja, as células doentes, mas também acaba acontecendo de ela afetar as células que estão saudáveis. E aí isso acaba afetando o indivíduo. Então, qual seria a vantagem desses robôs? É justamente reduzir esses efeitos colaterais da quimioterapia, focando apenas nas células doentes. Então, veja que algo promissor realmente aí
para o campo da saúde, né? E a eficácia deles também, porque eles podem serem programados para operar em áreas de difícil acesso. Existem cirurgias que são muito delicadas, que requer muito cuidado. Então, esses nanorobôs eles também teriam essa eficácia de realizar esse tipo de cirurgia, essas tarefas que são mais específicas, né? Então, veja o quanto é importante a gente saber sobre a nanotecnologia para compreender o quanto ela é vantajosa para a nossa sociedade, né? Uma outra aplicação da nanotecnologia na área da medicina é na entrega de medicamentos diretamente nas células. E aí, como que acontece isso, né? A gente tem as nanopartículas de transporte, que vão ser aquelas nanopartículas que vão englobar um fármaco, que vão ser utilizadas para transportar drogas diretamente para células específicas. Porque a gente tem um sistema convencional, de medicamento convencional, que é esses que a gente já utiliza, que muitas vezes tem um tempo de vida menor dentro do nosso organismo, que quando ele está ali no nosso organismo e acaba tendo algumas interações com o meio, com o pH do nosso corpo. Então, ela acaba muitas vezes alterando a viabilidade desses medicamentos. E como a nanopartícula ela iria auxiliar nisso, né? Ajudar nisso, justamente fazendo com que o fármaco que está ali encapsulado, ele seja entregue diretamente nas células específicas, como, por exemplo, as células que são cancerígenas ou as células que são infectadas por vírus, e também tendo o sistema de liberação controlado, ou seja, ele direcionar, além dele direcionar o medicamento, as nanopartículas elas também podem ser projetadas para liberar o medicamento de forma controlada, que é agindo justamente nesses efeitos adversos que eu falei, em respostas a estímulos como mudanças de pH, temperatura ou até mesmo a presença de certas enzimas. Ou seja, quando esse medicamento ele é direcionado ali no nosso corpo para aquela célula específica, para aquele tratamento, para aquela doença específica, o que acontece? Quando ele está encapsulado, ele vai ter um direcionamento melhor, ele vai ter um sistema de liberação melhor, fazendo com que, quando ele tem ali aquela interação com o meio, não haja mudança, que ele permaneça com a sua viabilidade dentro do nosso corpo. Então, é muito importante. Mas também tudo isso requer muito estudo, porque demora. Demora para testar, demora para saber se realmente vai ser viável, demora para saber se realmente pode se levar para a sociedade, tem que fazer testes, tem que saber se é tóxico ou não. Existe todo um fator que antes de levar e chegar na sociedade precisa ser visto, né? Porque tudo depende de muitos estudos. Uma outra forma de a gente ver a nanotecnologia no nosso dia a dia são através dos cosméticos. E aí a gente pode ver isso através dos protetores solares, dos cremes anti-envelhecimento, mas como, né? Os protetores solares, quando eles são, de certa forma, seus ingredientes, né, são melhorados com as nanopartículas, elas vão proporcionar aí uma proteção melhor e mais eficaz contra os raios UVA e contra os raios UVB. Existem alguns protetores solares que a gente passa no rosto e acaba que fica aquela marca muito pesada, branca, né? Às vezes a gente tem que passar muito para conseguir espalhar. E aí, quando a gente tem a nanotecnologia atrelada a esses protetores solares, a gente consegue ter uma textura mais leve desses protetores solares. Então, veja o quanto que influencia. Já nos cremes anti-envelhecimento, quando a gente tem esses ingredientes desse creme encapsulados, eles vão ser liberados de forma mais gradual e também controlada na pele do indivíduo. E aí a gente tem também a nanotecnologia de alimentos, ou seja, a nanotecnologia ela vai entrar aí ajudando na melhoria das embalagens inteligentes, fazendo com que o medicamento ele seja conservado melhor, na melhoria da segurança alimentar, fazendo com que aquele alimento ele não seja tão tóxico. Mas aí a gente também tem que observar quais são os riscos e quais são os desafios da nanotecnologia, né? Porque apesar de trazer muitos benefícios para a sociedade, ela levanta algumas preocupações sobre seu impacto ambiental, né? Como, por exemplo, a manipulação e o descarte de nanomateriais, eles podem ter alguns efeitos imprevistos no meio ambiente. Então, observar isso é muito importante. Como que a gente pode descartar de maneira adequada, como que isso pode ser feito. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado e observar bastante sobre essas questões. E aí,
o que pode acontecer? Alguns materiais, algumas nano, elas podem acumular em alguns órgãos do nosso corpo, como o fígado, como os rins, causar toxicidade ou até mesmo danos a longo prazo. E aí, isso é importante de a gente observar e por isso que requer muito estudo, né? Requer tempo. Não pode ser de uma hora para outra que a gente vai pegar um nanomaterial e vai simplesmente colocar ali para ser utilizado naquele tipo de, de material que a gente vai usar, né? E aí, segurança para a saúde humana, né? A introdução de nanotecnologia em produtos de consumo e processos industriais, ela vai levantar algumas questões sobre a segurança da saúde humana. A pequena escala das nanopartículas, elas podem influenciar seu comportamento e impacto no organismo, que é aquilo que eu também falei agora há pouco. Algumas nanopartículas podem acumular no nosso corpo, em alguns órgãos, elas podem causar algumas toxicidades ou até mesmo algum dano a longo prazo, e por isso que é importante todo um estudo e todo um cuidado quando a gente for utilizar nanopartículas em alguns produtos de consumo. A segurança para a saúde humana aqui, exposição e toxicidade, que é o que eu falei, efeitos a longo prazo, interação com medicamentos, tudo isso é importante ser analisado quando a gente está produzindo algum material, algum produto de consumo, né? E aí, como que a nanotecnologia ela é estudada? Como que a gente consegue visualizar os materiais em escala nanométrica? E aí a gente não consegue visualizar a olho nu, só através de microscópios eletrônicos. Aí a gente tem o TEM, que é o microscópio eletrônico de varredura, e de transmissão, perdão, e temos o SEM, que é o microscópio eletrônico de varredura. E a nanotecnologia na sala de aula, né? Muito importante, como eu falei para vocês, trazer isso para os alunos, trazer sobre esses materiais nanoparticulados para os alunos, de como a nanotecnologia está presente no nosso dia a dia. Então, assim, eu trouxe aqui alguns exemplos de atividades práticas que podem ser feitas em sala de aula com os alunos, que o aluno ama atividade prática, né? Então, alguns experimentos com nanomateriais, introduzir os alunos a materiais com propriedades nanométricas, como nanopartículas de prata, que aí é onde os alunos eles vão explorar como esses materiais eles se comportam e como eles interagem com outros componentes. Construir também modelos, utilizar kits de construção para criar modelos em escala nanométrica, como estruturas de nanotubos de carbono ou nanopartículas esféricas. Isso ajuda a visualizar a estrutura e a função também desses materiais. E observação com microscópios. A gente sabe que não tem em todas as escolas microscópios e tal, mas se você tiver acesso, se tiver como você levar até a escola, é muito interessante utilizar para que eles possam observar amostras de nanomateriais e ter acesso a isso como uma experiência mesmo, né? O que vai aí despertar muito o interesse deles por esses assuntos. Uma outra forma são projetos interdisciplinares, onde aí vocês podem desenvolver com ele produtos, por exemplo, criar um projeto onde os alunos desenvolvam ideias para produtos que utilizem nanotecnologia, como cosméticos, enfim, com propriedades, embalagens inteligentes. Aluno ama isso também, né? Aquela feira que pode chamar o pai, pode chamar alunos de outra turma para apresentar para esses alunos. Isso é bem legal, bem interessante. O impacto social e ambiental, ou seja, explorar o impacto da nanotecnologia na nossa sociedade e também no meio ambiente. Os alunos podem pesquisar e apresentar sobre as vantagens e desafios, né, em diferentes contextos, em diferentes áreas. Simulações e modelagens, que é onde eles podem utilizar softwares educativos para simular processos e experimentos relacionados à nanotecnologia. E aí isso pode incluir a modelagem de estruturas nanométricas ou a simulação de reações químicas em escala nano. Isso aqui são só algumas ideias de como a gente pode abordar a nanotecnologia em sala de aula. E eu trouxe aqui um experimento que pode também ser feito em sala de aula, que é um experimento bem simples de nanotecnologia, né? Que é a hidrofobia com spray. Esse experimento ele vai demonstrar o conceito de hidrofobia, que é a repulsão à água, utilizando um spray que cria uma superfície repelente à água, semelhante aos principais usados em nanomateriais hidrofóbicos. E aí a gente pode lembrar lá da flor de lótus, que eu falei lá atrás, isso vai muito lembrar a flor de lótus. E aí os materiais são spray hidrofóbico, superfície para aplicar o spray e água destilada. São esses três materiais que é necessário para fazer esse experimento.
E aí, como que pode ser feito esse experimento? Como que é feito, né? Primeiro, você prepara a superfície que você vai utilizar, escolhe uma superfície limpa e seca para fazer a aplicação desse spray. E após aplicar o spray, você aplica uma camada uniforme do spray hidrofóbico e deixa secar. Você pode até usar uma folha de papel, não tem problema. E aí você pode fazer aquela comparação, né, de uma folha de papel sem spray hidrofóbico e uma folha de papel com spray hidrofóbico. E aí você vai fazer o teste de repulsão, que após secar a folha que tem spray hidrofóbico, você pinga umas gotículas de água sobre a superfície e vai ver que a água ela não vai se acumular e vai formar algumas gotas esféricas e rolar facilmente naquele papel. Já a folha que não tem spray hidrofóbico, ela vai absorver a água, fazendo com que o papel ele fique encharcado. Então aí você consegue mostrar para eles essa repulsão, né? E como a nanotecnologia atua e trabalha nesse papel. Então, aqui é um breve resumo de tudo que a gente viu até agora, né? Dos pontos principais que a gente tratou sobre a nanotecnologia. Sobre o que é a nanotecnologia, né? A nanotecnologia, ela envolve a manipulação e também a fabricação de materiais e dispositivos em escalas nanométricas, que é da ordem de bilionésimos de metros, ou seja, são materiais muito pequenos. Ela oferece novas possibilidades e avanços em diversos campos, como medicina, eletrônica, materiais também que possuem materiais nanoencapsulados. Então, esses campos utilizam muito da nanotecnologia, tem crescido cada vez mais na nossa sociedade. Aplicações práticas, onde a nanotecnologia ela tem aplicações transformadoras, incluindo embalagens inteligentes para alimentos, tecnologia de detecção e segurança e melhorias na eficiência de dispositivos eletrônicos e também terapias médicas. Mas aí também a gente viu sobre os riscos e os desafios dessa nanotecnologia, né? Que apesar de ela oferecer muitos benefícios, ela também apresenta desafios, como o impacto ambiental e os riscos à saúde, o que deve ser cuidadosamente monitorado e gerido. E por isso que tudo leva tempo, por isso que tem que ter muito estudo, tem que ter muitos testes, tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa levar algo realmente bom para a sociedade, né? Os métodos de estudo que, para compreender a nanotecnologia, utilizam-se de técnicas avançadas, como microscópio eletrônico e modelagem computacional. Esses métodos eles vão ajudar a explorar e desenvolver novos materiais e tecnologia. Então, para que a gente possa visualizar os nanomateriais nanotecnológicos, né, a gente precisa do microscópio eletrônico. A gente não consegue visualizar a olho nu. A gente precisa desses microscópios para que a gente possa visualizar. A gente tem uma foto na internet, a gente tem um desenho que dá para a gente ter uma noção de como que são esses nanomateriais, essas nanopartículas, essas nanocápsulas, mas a gente não consegue visualizar a olho nu porque eles são muito pequenos. E ensinar a nanotecnologia. Como que a gente realmente consegue colocar nanotecnologia no currículo escolar. Que é possível introduzir isso no ambiente escolar, que é através de atividades práticas, de projetos interdisciplinares, tornando o aprendizado mais interativo e relevante. Então, a gente, nossa, mas levar isso para a sala de aula, os alunos não vão se interessar, vão achar muito chato, isso, aquilo, outro. Mas se a gente se utilizar de alguns recursos, a gente consegue incluir isso no currículo escolar, levar para a sala de aula, mostrar para os alunos a importância de saber sobre isso, de como que o nosso dia a dia a gente tem a nanotecnologia atrelada a tudo que a gente usa muitas vezes. Então, fazendo isso de forma interativa, fazendo isso de forma prática, com projetos interdisciplinares, faz com que o aluno ele se sinta mais instigado a querer saber, a procurar, a estudar. Então, isso é muito importante, né? E ter essa bagagem aí, desde a época de escola, é muito legal para os alunos chegarem na universidade já tendo essa base, já conhecendo esse tipo de informação. Porque às vezes a gente chega na universidade, mas a gente não conhece sobre isso. A gente começa a entender lá. Eu comecei a trabalhar com nanopartículas, mas eu não sabia sobre. Eu precisei estudar e ainda preciso continuar estudando, porque eu não tive uma base sobre isso. Então, eu comecei a estudar quando eu entrei no mestrado, comecei a me inteirar sobre o assunto. Então, vê a diferença, né? Eu cheguei lá na universidade e eu não sabia, mas eu posso levar para um aluno meu em sala de aula e ele já pode chegar lá sabendo, com uma bagagem bem maior que a minha, né?
E é isso, pessoal. Eu agradeço ao CRBio, né, pela oportunidade de estar aqui palestrando para vocês. Agradeço também ao meu laboratório de Nanobiocel, que é o laboratório que eu trabalho. E agradeço à minha orientadora, que é a doutora professora Noêmia Santos, que muito tem me auxiliado nessa jornada do mestrado, né? Agradeço a vocês também pela escuta, né, por estar aí e por poder compartilhar com vocês um pouco do meu saber. Espero que tenha acrescentado ao saber de vocês também. E pesquisem, busquem, levem para seus alunos sobre nanotecnologia em sala de aula, façam com que eles sejam instigados a estudar mais, a querer saber mais e ir atrás do conhecimento, né? Porque conhecimento é algo que a gente não perde, que a gente fica para a gente durante toda a nossa vida. Então, levem para seus alunos, busquem sempre atrelar em sala de aula aquilo que a gente vê ali ao nosso cotidiano, levem aulas práticas, façam projetos, isso o aluno ele ama, ele deixa ele mais instigado, né? Então, eu agradeço muito a escuta. Tchau, tchau. Cheiro grande para vocês.